Flávia, uma boa tarde para você e para todo mundo que acompanha os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes em dia de treinamento aberto do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava. Foi a quarta atividade do elenco desde a reapresentação no último dia 3 de janeiro, os jogadores com foco no duelo contra a sua Ponte Preta no domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Foi uma atividade que se iniciou com aquecimento do elenco, esse num campo mais distante daquele que nós da imprensa pudemos acompanhar, e em seguida uma atividade técnica em um dos gramados, na qual Dorival Júnior dividiu 2 times com 11 jogadores cada. Nos foi informado que não havia nenhum tipo de esboço para o time da estreia do Campeonato Paulista, e realmente são 2 equipes mistas para a atividade, mas elas foram divididas da seguinte maneira: o time A com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Tchoca e Hugo, Carrilho, Charles e Luca Caramico, meia da categoria Sub-20, e o ataque de Vitinho, Dieguinho e Gui Negão. Um time B, também mesclado, com Felipe Longo, Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Rian, André, Breno Bidon e Garro, e o ataque de Kaique e Pedro Raul, que retorna de empréstimo ao Alvinegro após boa passagem pelo Ceará na última temporada. Tá nos planos do Dorival Júnior para o resto da temporada, ao contrário do Alex Santana, por exemplo, que retornou de empréstimo do Grêmio. No Corinthians não conta com ele para a temporada, até por isso vai realizar trabalhos em horários separados no CT Dr. Joaquim Grava. Chama atenção algumas ausências na atividade: José Martínez, Yuri Alberto, Ranielli e Memphis Depay. O Martínez está na Venezuela, dando andamento ao processo de reemissão do seu passaporte venezuelano. A gente está acompanhando toda a situação na Venezuela, então claro que ele encontra dificuldades para retornar ao Brasil. O Yuri Alberto está na Itália, também com uma questão envolvendo passaporte, está tirando o passaporte italiano para facilitar uma venda ao futebol europeu no futuro. Isso deve ficar para julho. A ideia do Corinthians é não vender o Yuri Alberto agora e contar com ele para a primeira parte da temporada. O Ranielli, assim como o Memphis Depay, o clube diagnosticou que ambos forçaram bastante a parte muscular na reta final de 2025, portanto, realizando trabalhos separados na parte interna do CT, com a equipe de fisioterapia. Devem tomar ainda algumas semanas para terem condição de jogo e conseguirem reforçar o Corinthians no restante do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, ambos com início agora nesse mês de janeiro. Outra informação do Corinthians é que o técnico Dorival Júnior convocou 3 atletas que estavam integrados ao elenco que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inclusive, o Timãozinho tem duelo hoje, às 7h30 da noite, diante do Luverdense. Os meias Gui Amorim e Bahia, além do lateral direito Jacaré, foram removidos do grupo que está em Jaú e iniciarão os trabalhos com o time profissional a partir de amanhã. Trio esse que deve estar à disposição para o jogo contra a Ponte Preta no domingo. E claro, quando a gente tem a oportunidade de estar no CT, a gente consegue conversar com algumas pessoas e obter algumas informações importantes para o noticiário do Corinthians. Primeiro, as situações de Maicon e Angileri, os dois que não têm mais contrato com o Corinthians, mas têm sim negociações em andamento por uma renovação dos respectivos vínculos. A situação da Angileri é mais simples, só discutir tempo de contrato, valores, e ele segue no timão. Isso nos foi assegurado, que o Corinthians segue conversando com o Angileri por uma renovação de contrato. O Maicon, agora o Corinthians tem uma concorrência do Atlético Mineiro. O Corinthians perdeu o Maicon, que estava emprestado pelo Shakhtar, o contrato de empréstimo acabou, ele é esperado para retornar à Ucrânia, mas o Shakhtar não conta mais com o atleta. A proposta do Corinthians é a seguinte: 50% dos direitos econômicos do jogador ficam com o Shakhtar, o Corinthians tem o atleta por 3 anos de contrato e caso venda, o clube ucraniano ganha essa parcela, praticamente não, exatamente metade do passe do jogador em caso de uma negociação. Agora, durante esses 4 empréstimos do Maicon ao Corinthians, o clube paulista desenvolveu uma dívida de 1 milhão de euros com o Shakhtar, e isso, claro, que atrapalha as negociações, porque o Atlético Mineiro fez a mesma proposta que o Corinthians. Nesse momento, está um pouquinho à frente na ideia de contar com o camisa 7 para a próxima temporada. O Maicon está em compasso de espera, o Corinthians já esteve mais otimista quanto a essa negociação. Além disso, o Corinthians quitou a dívida que tinha com o meia Matias Rojas, 40 milhões de reais. Isso mesmo, o jogador já havia processado o Corinthians, venceu em todas as instâncias. O clube dividiu em 2 parcelas pagas nos últimos dias. Portanto,
quitada a dívida do Corinthians com o meia paraguaio Matias Rojas. Dependia só de um e-mail para essa situação virar um novo transfer ban ao Corinthians. O Rojas não o fez e agora nem o fará, porque os valores foram quitados, portanto uma dor de cabeça a menos para o presidente Osmar Stabile, que tem expectativa de quitar até a próxima semana o transfer ban envolvendo Félix Torres, o segundo ativo no Corinthians. O clube ainda alinha com o Santos Laguna do México algumas vírgulas do valor final a ser pago, estimado em 40 milhões de reais, por questão de juros, multas e afins. O valor esse que será pago à vista. O Corinthians já separa as receitas necessárias para quitar e ficar liberado novamente para contratar jogadores. Mas isso só deve ocorrer a partir do dia 17 de janeiro, PDV. E eu te explico essa história. A CBF impôs ao Corinthians um transfer ban por atraso no pagamento de uma das parcelas do plano do CNRD, a Câmara Nacional de Resoluções Desportivas. O Corinthians atrasou, quitou a parcela, mas foi imposto ao clube o transfer ban. E esse transfer ban da CBF é diferente do da FIFA, porque o da FIFA você pagou, acabou, tá resolvido, você não tá mais impedido de contratar atletas. O da CBF você ainda depende de um aval dos seus credores. E no próximo dia 17 de janeiro vence mais uma parcela desse plano de pagamento de dívidas. O Corinthians quer fazer o quê? Quer pagar de maneira antecipada para passar aos credores que ele virou um bom pagador e com isso eles estarem cientes da queda do transfer ban. O Corinthians está bem otimista quanto a isso. Então já resolveu Rojas, falta resolver Félix Torres e CNRD. Previsão que isso aconteça ainda nesse mês de janeiro, ao máximo até o dia 17, para que o clube esteja liberado para contratar atletas outra vez. E por fim, Corinthians e Esportes da Sorte tem tudo alinhado para uma extensão de contrato do patrocínio Master, agora válido até 2029. Os valores devem ultrapassar a casa dos 600 milhões de reais para todo o tempo de contrato. O Corinthians celebra nos bastidores essa conquista, pois já tentava renegociar os valores de Master há um tempo, tendo em vista o tanto que essas quantias se inflacionaram nos últimos meses, com outros clubes fechando contratos estratosféricos. Certo, PDV? De Corinthians é isso. Qualquer coisa, mais informações, eu volto a qualquer momento com vocês aqui nos Donos da Bola. Fechou?